Fala galera, Potter Concurseiro na área, mais um vídeo para o canal, Simulado 13 2026. Muito obrigado a você que é membro do canal. Quem é membro compra os PDFs pagando apenas R$3. É só chamar pelo WhatsApp, beleza? Vamos lá, primeiro, ó. Crianças e adolescentes têm dias agitadíssimos e acabam ficando sem tempo. Na frase anterior, há um adjetivo flexionado em que grau? Bom, o tema aqui é grau dos adjetivos. Bom, agitadíssimos é o adjetivo. Ele está flexionado em que grau? É o superlativo absoluto sintético. Superlativo absoluto sintético é o íssimo, ílimo e érrimo. Ah, Potter, se falasse que crianças e adolescentes têm dias muito agitados, bastante agitados, extremamente agitados, aí seria o superlativo absoluto analítico. Mas existem vários vídeos sobre o tema, grau dos adjetivos, aqui no canal. Então, quem tiver dificuldade, aprofunde o conhecimento através do vídeo. A2, ó. O período. É importante que o compromisso seja mantido. Ele é composto por, e aqui estão as opções. Bom, quando você diz que é importante que o compromisso seja mantido, você diz que é importante isso. Ó, é importante isso. Ou seja, isso é importante. Se a gente arrumar aqui, ó, vai ficar isso é importante. Aqui nós temos várias situações. Ó. O isso está fazendo o papel de sujeito, né? A barrinha ficaria aqui, ó. É importante isso. Quando troca toda a oração por isso, nós temos uma oração subordinada, substantiva. Como o isso faz papel de sujeito, é a nossa querida e amada subjetiva. Potter, e a oração da frente? O é importante. É a nossa querida e amada oração principal. Toda oração subordinada está subordinada a uma principal. Então, ele é composto por oração principal e oração subordinada substantiva subjetiva. Seria um período composto por subordinação apenas. Período composto por subordinação apenas, beleza? Número 3, ó. Esta semana, uma revista de automóveis trouxe o lançamento de um novo modelo de carro e publicou o seguinte comunicado. Aí ele disse: ele pode ser adquirido na cor verde clara, já vem com porta-copo e alto-falante de série. Ele falou, marque a alternativa que apresenta corretamente o plural dos substantivos compostos. Ou seja, o tema é plural. Tem vários vídeos no canal. Então aqui, plural de verde clara seria, ele pode ser adquirido nas cores verde claras. Claro escuro só vai variar o claro escuro, né? Verde claras. Aqui, ó. Não pode ficar invariável e não pode variar os dois. É verde claras, isso. Já vem com porta-copo. Porta-copo, aqui é do verbo portar mais substantivo. Verbo mais substantivo. Então seria porta-copos. Só o substantivo vai variar, assim. Igual guarda-roupas, né? Saca-rolhas. Ó, porta-copos, porta-copos. Beleza? E na última, ele tem a palavra alto-falante. Aqui, o alto está fazendo papel de advérbio. Alto-falante. Então, são alto-falantes. Só o segundo termo vai variar. Eu costumo brincar aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Alto-falantes. Ó, os outros todos estavam errados, né? O gabarito foi A. Aqui tem um quarteto, né? Que a gente fala. É alto-falantes, sempre vivas, abaixo assinados e recém-casados. Só o segundo varia, né? Vou repetir, ó. Alto-falantes, sempre vivas, abaixo assinados e recém-casados ou recém-formados, enfim. O gabarito foi a alternativa A. Agora, número 4, ó. Mais uma que envolve orações subordinadas substantivas. Vamos lá. Ó, a primeira diz assim, ó. Cada situação que é o sujeito permite que se aprenda algo novo. Ou seja, cada situação permite isso. Bota, o sujeito é cada situação. Tu vai ter que falar, cada situação permite o quê? Então, ó, se tem sujeito que perguntou o quê, é OD, objetiva direta. Ok. Então, eu já eliminei essa, essa e essa. Ok. A segunda, só quero uma coisa, 2 pontos, que tires a tua carteira. Ou seja, só quero uma coisa, 2 pontos, isso. Esses 2 pontos chamam o aposto, que é a nossa querida e amada apositiva. Número 6. Segue o empate. A terceira,
tenho esperança de que o trânsito melhore. Ou seja, tenho esperança disso. Aqui eu tenho aquela brincadeira do ter abstrato CN. Mas esperança é nome. Ó. Você fala assim, esperança de quê? Ó, esperança de quê? Ou seja, a pergunta foi feita ao nome, regida de preposição. Essa é a completiva nominal. 4. Segue o empate. Aí a quarta, ó. É importante que todos colaborem. Aí você vai falar, é importante isso. Se é importante isso, como é que arruma? Isso é importante. Ou seja, o isso faz papel de sujeito. Essa é a nossa querida e amada subjetiva. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Segue o empate. Agora a questão vai se definir. Ó, porque meu desejo é que sejas classificado. Ou seja, meu desejo é isso. Quando eu digo que meu desejo é isso, ela está ligada pelo verbo ser com determinante. Ligada pelo verbo ser com determinante é predicativa, número 5. Então, vamos rabiscar aqui, ó. Agora a gente matou a questão. E a última é, lembrei-me de que já estava errado. Ou seja, lembrei-me disso. Ó, lembrei-me disso. A pergunta é, lembrei-me de quê? Ou seja, ela está com a pergunta regida de preposição feita ao verbo. Agora é objetiva indireta, número 3. Aqui teve gente que falou assim, Pota, se fizesse de baixo para cima, né, já matava na primeira, porque a única que terminava com 3 era a letra B. Exato. Então o gabarito foi bolita. Número 5. Ó, essa é bem instrutiva. Houve erro quanto à concordância verbal em. Aí olha para A. Ele disse, algum de vós continuais a usar modelos vocais arcaicos. Já está errado. Aí a pessoa fala, por quê? Porque, veja bem, quando você tem essa situação de algum de vós, alguns de nós, nenhum de nós, qual de nós, tá vendo? Quem manda é esse cara da frente e ele está no singular. Se ele estiver no singular, o verbo concorda única e exclusivamente com ele. Aí você fala, não pode concordar com vós, vós continuais? Não pode. Tem que concordar com ele. Teria que ser algum de vós continua a usar modelos vocais arcaicos. Aí aqui eu vou fazer uma observação, né? Porque, veja bem, se você tivesse alguns de vós, ou seja, agora o cara da frente está no plural. Aí, quando ele está no plural, você tem duas concordâncias possíveis. Pode concordar com ele, poderia ser alguns de vós continuam, e pode concordar com vós, vós continuais. Então, quem manda é o da frente. Se ele está no plural, duas concordâncias possíveis. Se ele estiver no singular, concorda única e exclusivamente com ele. Vamos analisar as outras. Ó. Em geral, existem tendências. Tendências existem. É aquela história, né? Se você coloca o existir, o sujeito existe. Tendências existem. Sempre houve marcadores e características que diferem a locução masculina da feminina. É sempre houve, tá certo? Por que, Pota? Porque o haver no sentido de existir não vai para o plural. Errado estaria se tivesse sempre houveram. É um erro também recorrente, né? Tá. O que se busca é uma forma de persuadir o ouvinte, tá certo? Aqui, ó, tem observações, ó. O que se busca, esse o aqui troca por aquilo. Ó, aquilo que se busca é uma forma de persuadir o ouvinte. Ou seja, aqui eu tenho o parzinho de jarra, pronome demonstrativo com pronome relativo. E esse se é partícula passivadora. Porque quando você fala aquilo que se busca, você pode trocar por aquilo que é buscado. Esse se é uma partícula passivadora, mas estava certo. E a última está certinha, que as qualidades vocais, que é o sujeito no plural, interferem na transmissão da mensagem. Tá certo? Beleza? Vamos lá. 6. As relações que se mantêm na família ensinam mais do que muitas aulas da escola ensinam. Olha que maneiro. Aí ele disse, a expressão sublinhada traz ao trecho um sentido que? Comparativo. Sempre que tem verbo subentendido é comparação. Então, veja bem, ó, as relações que se mantêm na família ensinam mais do que muitas aulas da escola ensinam. O verbo subentendido
é comparativa, comparação. Então, seria um sentido comparativo. Essa era mais fácil, né? Agora, a 7. Ó. A 7 é muito instrutiva. Porque ele disse assim: o bem de consumo é alcançado imediatamente e as prestações, vírgula, que podem levar a uma escala ruinosa de endividamento não são consideradas. O que acontece? A primeira pergunta é: esse que, qual é a classificação dele? Aí você vai falar, pô, ele é um pronome relativo. O pronome relativo retoma o termo antecedente. Ele está retomando as prestações. Ó. As prestações podem levar a uma escala ruinosa de endividamento. Então, se eu tenho uma oração que é introduzida por pronome relativo, é porque essa oração que está sublinhada em negrito é uma oração subordinada adjetiva. Ah, Pota, mas ela está separada por vírgulas. Então, ela é uma adjetiva explicativa. Lembrando que, se ela não estiver separada por vírgulas, seria uma oração subordinada adjetiva restritiva. Show. Aí ele diz, sobre o trecho destacado, é correto afirmar que traz uma explicação relacionada à palavra prestações. Já é essa a resposta. Porque se é uma oração subordinada adjetiva explicativa, ela traz uma explicação. Aqui, ó, quando ele fala restringe e particulariza o sentido da palavra prestações, está errado por quê? Porque quem tem o poder de restringir ou particularizar o termo antecedente seria a oração subordinada adjetiva restritiva. A restritiva restringe, a explicativa explica. Então, essa foi uma questão bem legal. E lembrando que a restritiva não tem vírgula, né? 8. Ó, função do quê? Ó? Considere o seguinte trecho adaptado. Ó. O autor sugeriu que a sociedade moderna vive em bolhas de informação. Ou seja, o autor sugeriu isso. Ele sugeriu isso. Bota, esse que está aqui no início, ele é uma conjunção integrante, né? Exato. Quando troca por isso, disso, nisso, a isso, o que é uma conjunção integrante ou conjunção subordinativa integrante. Então, o autor sugeriu que a sociedade moderna vive em bolhas de informação que reforçam convicções já existentes. Esse segundo que aqui, ó, ele é um pronome relativo. Ele está retomando bolhas de informação. Ó, bolhas de informação reforçam convicções já existentes. Então, seria conjunção em um, que é conjunção integrante, e pronome relativo em 2. Gabarito, bolita. Número 9. Ó, assinale a alternativa em que a palavra destacada é, no contexto apresentado, um advérbio. Quer saber quando que é um advérbio. Então, olha só. O menino chegou cansado ao hospital. Essa 9 aqui eu vou envolver, por quê? Porque teve gente que falou assim, a resposta não seria A, aí falou, cansado não é um modo? Não, não é modo. Se você pensou também que seria, você pensou errado. Ó, quando você tiver essa mensagem, né, de modo, que eu fico brincando que abre o coisa ruim abre, vai no teu ouvido e fala assim, bota modo. Não. Você pega e fala assim, deixa eu colocar no plural. Se você colocar no plural, vai ficar, os médicos chegaram cansados. Eles chegaram ao hospital e estavam cansados. Cansado é um adjetivo na função de PS, não é advérbio. Agora aqui, ó, eles saíram rápido da sala quando ouviram o barulho, ou seja, eles saíram rapidamente. Essa é a resposta. Rápido, eles saíram rapidamente da sala. Então, o advérbio está aqui. Ok. Ah, Potter, e na C? Ó, o velho portão de ferro ainda resistia às tempestades. Esse velho aqui é um adjetivo que está qualificando o portão. O portão é o substantivo. Então, aqui era adjetivo. Ó. A longa reunião. Tá vendo? A longa reunião. Reunião é substantivo. Longa é um adjetivo que qualifica a reunião. E aqui, ela se mostrou muito gentil. Gentil também é um adjetivo. Se você bota no plural, você vai dizer que elas se mostraram muito gentis. Então, aqui também era um adjetivo e o cansado também era um adjetivo. Ok? Vamos lá. Ó, 10. Pode ser difícil de acreditar, mas muitas pesquisas mostram que, quanto mais velhos somos, mais felizes podemos ser. Os termos destacados atribuem ao trecho uma ideia de esse quanto mais, quanto mais, menos, ele vai ser sempre proporção.
Então, a ideia é de proporcionalidade, né? Isso aqui está em orações subordinadas adverbiais, esse tipo de questão. Porque as proporcionais são quanto mais, quanto mais, menos. Aí tem a proporção que é escandalosamente proporcional, a medida que e ao passo que, né? Tudo proporcional. 11. Ó, os casos continuam existindo. As vacinas controlam a gravidade da doença, mas não controlam de uma maneira completa a infecção, afirma o neurologista Augusto Penalva, professor honorário do Instituto Emílio Ribas. Aí ele disse, o termo destacado no período acima desempenha a função sintática de. Veja bem, ele está falando que é professor honorário do Instituto Emílio Ribas. A pergunta que você tem que fazer aqui é, Emílio Ribas é o nome do instituto? Aí tu fala, sim, Instituto Emílio Ribas. Se é o nome, é o aposto nomeativo ou especificativo. Tem vídeo no canal assim, aposto versus vocativo. É bem instrutivo. Que esse tipo de aposto do nome, né, que é o aposto especificativo, né? Já caiu Rio Amazonas, Rio Paraná, né? Enfim, toda vez que for o nome da pessoa, ou do instituto, ou do rio, do que for, é porque é o aposto especificativo ou nomeativo. Essa era bem tranquila. Ó, se um dos pais for diabético, por exemplo, recomenda-se que o filho fique longe de doces e açúcares processados. Quando ele falou se um dos pais for diabético, isso é uma condição. É uma conjunção subordinativa condicional. É como se ele estivesse dizendo para você, caso um dos pais seja diabético. Conjunção subordinativa condicional. Não é partícula passivadora, não é conjunção integrante. É uma conjunção subordinativa condicional. Por exemplo, recomenda-se isso. Ó, recomenda-se isso. Quando eu falo recomenda-se isso, eu posso trazer para isso é recomendado. Recomenda-se isso, isso é recomendado. Sempre que você faz essa inversão, esse ser é uma partícula passivadora. Recomenda-se isso, isso é recomendado. Então, ficou sendo conjunção subordinativa condicional e partícula passivadora. Ah, Pota, tem vídeo de função do ser no canal? Tem. E vai entrar até um vídeo novo, né? Nas brincadeiras de domingo. Vai ser no domingo depois do carnaval. Funções do ser e do que. Vai ser bem legal também. Todo domingo de manhã entra um vídeo. Está entrando um vídeo no canal, né? Domingo de manhã. 13. A 13 é sobre plural também, ó. Ao meu redor havia uma planície árida de rochas cinza escuro. Tá vendo? Cinza escuro. Aqui, quando você tem o claro escuro colado com cinza, rosa ou violeta, nenhum dos três vai plural. Isso aí é uma coisa que você tem que entender, gravar. Ó, se tiver rosa escuro, cinza escuro ou violeta escuro, ou claro, rosa claro, não vai variar nenhum dos dois. Aí ele disse assim, assinale a alternativa que poderia substituir o termo grifado no período acima e manter a adequação ananaculta. Enfim, ele quer qual plural que está correto. Rochas vermelhas sangue. Não, são rochas vermelho sangue. Por quê? Porque é vermelho da cor do sangue. É invariável. A mesma coisa aqui. Não são rochas azuis cobalto. Não, são rochas azul cobalto, que é azul da cor do cobalto. Se você bota da cor D, é invariável. Aqui, rochas verde claras. Quando você tem o claro e escuro, normalmente só varia o claro e escuro. Ó. Rochas verde claras. Aqui, ó, rochas claras. Viu que o verde ficou invariável. Rochas azul claras. Tá vendo? E assim vai. Azul escuras. Tá vendo? Quando tem o claro e escuro, você só tem que tomar cuidado quando o claro e escuro está acompanhado de rosa, cinza e violeta. Aí ninguém varia. É invariável. Tá? Vamos lá. Aí aqui, verde limões. Tá errado. São rochas verde limão. Ou seja, verde da cor do limão. Sempre que botar da cor D, é invariável. Se fosse o limão siciliano, rochas amarelo-limão. Amarelo da cor do limão. É invariável. Ah, e azul marinho, azul da cor do mar, é invariável. E azul celeste, também é invariável. Aí o gabarito foi rochas, rosa claro, é o que eu falei aqui. Quando você tem o claro e o escuro acompanhado de rosa,
cinza e violeta, ninguém varia. Então, aqui manteve a adequação à norma culta, foi a alternativa E. Vamos lá, questão 14. Ó, essa também foi muito maneira. Ele disse assim, ó, assinale a alternativa em que não há um advérbio ou locução adverbial exprimindo circunstância de tempo. Ele quer que não há. Aí eu falei, tá, letra A. Os resultados dos exames, que é o sujeito, chegaram demasiadamente atrasados. Esse demasiadamente é a intensidade. Eles chegaram muito atrasados ao laboratório. É o local, o lugar onde eles chegaram. Aí eu olhei lá e falei, não tem nada indicando circunstâncias de tempo. Porque isso aqui é a intensidade, ao laboratório ser um lugar, ou seja, a resposta já foi A, automática. Aí eu fui olhar as outras, né? Só de onda, olha as outras. Ó, João, naquela ocasião, naquele instante, naquele momento, dá ideia de tempo. E ele teria aproximadamente 20 anos, também dá ideia de tempo. Esquece essa. Aí aqui, provavelmente, é dúvida. Beleza. Viajarei para o Rio de Janeiro. Lugar, quando? Nas férias. Nas férias da ideia de tempo. Adjunto adverbial de tempo. E os trabalhos foram realizados concomitantemente. Concomitantemente é advérbio de tempo. É o mesmo que simultaneamente ao mesmo tempo. Então, aqui era tempo, tempo. Não tinha nada de tempo, porque demasiadamente é intensidade. Então, beleza. Então, o gabarito foi A. Foi o gabarito do CFS. 15. Ó, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas abaixo. Aí, os interessados em adotar crianças têm de recorrer a quê? Quem recorre, recorre a recorrer às orientações. Se fossem advogados, tem de recorrer aos advogados. Aqui pede preposição a, então vai ficar com crase. Só para deixar claro que esse as orientações aos advogados seria um objeto indireto, tá? Então tem crase. Eliminei só duas. Ok. Dos juizados menores e se sujeitar a uma espera. Bom, aqui eu já até falei no vídeo de crase do meu aniversário, eu falei várias vezes, mas já falei em vários vídeos. Sempre que você tem o a antes da palavra uma e a palavra seguinte não está escrito hora, não tem nada a ver com hora, não é hora. A uma espera, a uma proposta, a uma pessoa, a uma empresa, enfim, não tem crase. Esse a é só preposição, apenas prep, não tem crase, não. Então agora eu já matei a questão. Há uma espera muitas vezes longa, o que, apesar de tudo, não desanima a maioria. Não desanima quem? A maioria. Isso é um objeto direto. Não tem crase. Se fosse povo, não desanima o povo. Objeto direto. Ele trocou por o é só artigo. Isso aqui é só um artigo. Então não tem crase. Não tem. Então a 15 nos deu o gabarito alfa. Vamos lá. Número 16. A locução adjetiva não corresponde ao adjetivo dado em. Hibernal é de inverno. Tá certo. Aqui já está o erro. Filatélico não é de folha? Não. Filatélico é de selo. De folha é foliáceo. De folha é foliáceo. Discente é de aluno, docente é de professor e onírico é de sonho. Já tem vídeo de locução adjetiva no canal e a gente está preparando um vídeo novo que vai ser bem útil, que a gente vai colocar todas as locuções adjetivas que existem, né, em livros, né, e colocar em ordem alfabética. Então é um vídeo bem grande que está dando um trabalhinho para fazer. A gente vai colocar em forma de relacione, primeiro todos as que são com a letra A, depois com B, enfim. Vai ser uma coisa meio cansativa, né, vamos assim dizer. 17, leia. Os homens envelhecem, mas não se tornam maduros. O termo destacado exerce função sintática de. Bom, aqui tem uma coisa que eu vou escrever, que eu também vou fazer um videozinho para deixar separado, né? Mas o tornar puro, ele chama PO, predicativo do objeto. O tornar-se, ali está se tornam, ou seja, é o tornar-se. O tornar-se, ele vai sempre chamar PS, predicativo do sujeito. A gente vai fazer um vídeo só dessa brincadeira. Mas isso aí você encontra no vídeo de predicativo do sujeito versus predicativo do objeto. Você encontra em vídeo de predicado.
né? Porque quando você diz que os homens envelhecem, mas não se tornam maduros, eles não se tornam mesmo que eles não ficam maduros. Aqui você tem verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Ou seja, gabarito foi bola. E só para deixar registrado que essa configuração de verbo de ligação mais predicativo do sujeito caracteriza o predicado nominal. 18. Ó. Assinale a opção que completa correta e respectivamente as lacunas abaixo. Aqui era o uso do porquê. Ó. Não consigo entender por que motivo ou razão a aluna não entrou no curso antes. Ó, não consigo entender por que motivo ou razão a aluna não entrou no curso antes. Separado e sem acento. Subentende a palavra motivo. Tá. A menina queria saber o porquê junto e com acento. Por quê, Potter? Sempre que tiver precedido de artigo, é junto e com acento. É um substantivo e um exemplo de derivação imprópria, tá? Então, era esse. Esquece, esquece. Você se envolveu em toda essa polêmica por quê? Separado e com acento, porque está no final da pergunta. Então, esse e esse. Ok. Agora aqui, ó, não faça tais perguntas porque não serão respondidas. Esse porquê é junto e sem acento, que é pois. Não faça tais perguntas, pois não serão respondidas, né? Ah, então é junto e sem acento. Isso, tinha até 3. Junto e sem acento. Então o gabarito foi a alternativa delta. Ok. Vamos lá. 19. 19 é tempo de verbais. Ó, se as crianças, coitadas, nunca adquiriram o hábito da leitura, como saberão um dia escrever, né? Assinale a série em que os verbos em destaque estão devidamente classificados quanto ao tempo e modo. Adquiriram pode ser pretérito perfeito ou mais que perfeito. Vai dar a mesma forma. Tu vê que aqui tem o pretérito perfeito. Ó. Porque o pretérito perfeito do adquirir seria eu adquiri, tu adquiriste, ele adquiriu. Nós adquirimos, vós adquiristes, eles adquiriram. Pretérito perfeito. Tu vê que presente subjuntivo, futuro do pretérito ou pretérito imperfeito do subjuntivo está totalmente fora. Ah, mas você falou que podia ser pretérito mais que perfeito também. Também vai ficar a mesma forma. Que vai ficar eu adquirira, tu adquiriras, ele adquirira. Nós adquiríramos, vós adquirireis, eles adquiriram. Mas tu vê que só o adquiriram já matou. Ah, e o saberão? Saberão é futuro do presente do indicativo. É eu saberei, tu saberás, ele saberá. Nós saberemos, vós sabereis, eles saberão. Futuro do presente do indicativo. Letra D. Aqui, ó, o clima de Petrópolis é sempre muito agradável. Aqui eu brinco, ó. Gente, ó, o clima da PQP é adjunto adnominal. Então, se for o clima de Petrópolis, isso aqui é uma locução adjetiva e adjunto adnominal. Podia ser o clima petropolitano, mas pode ser o clima de qualquer lugar. O clima da sua cidade, né? Se você fala assim, ó, o clima de Barbacena, o clima de Resende, né? O clima de Barcelona, o clima de Madrid, você quiser, o clima de Aracaju, escolhe aí, ó. Vai ser sempre adjunto adnominal, beleza? 21. Assinale a alternativa em que a oração subordinada substantiva destacada não está corretamente classificada. Não está. Ó, o desejo de Capitu era isso, tá? Então, se ele falou que o desejo de Capitu era isso, ela está ligada pelo verbo ser, porque o era é verbo ser no pretérito imperfeito indicativo e com determinante. Então, ligada pelo verbo ser com determinante é predicativa. Ó, inocentemente, eu não percebo ainda isso. Eu não percebo ainda o quê? Isso, que tramam contra mim. Então, ó, tem sujeito oculto e perguntou o que é OD. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Ele quer a que não está corretamente classificada e já é a C. Aqui eu vou falar mais uma vez, né? Que já caiu em um concurso, né? Esse pouco a pouco equivale a paulatinamente. Toda vez que aparecer agora eu vou falar. Paulatinamente. Beleza. Então, paulatinamente ou pouco a pouco e veio a persuasão disso. Aí você fala assim, tá,
persuasão de quê? Ou seja, a pergunta está regida de preposição, só que foi feita ao nome, porque persuasão é nome. Então, essa aqui não é objetiva indireta, ela é completiva nominal. Ah, mais uma vez é oração subordinada substantiva. Então, se você erra, você tem que se aprofundar ao tema, não tem jeito, tem que pegar lá. E a D? A D, foi preciso isso. Se foi preciso isso, como é que eu arrumo? Isso foi preciso. Então, o isso faz papel de sujeito. Então, é subjetiva. Beleza. E só para deixar registrado, essa última aqui, ó, para que tudo se resolvesse, a fim de que tudo se resolvesse. Seria oração subordinada adverbial final. E a oração foi preciso era a oração principal. 22, ó. Assinale a alternativa cujo período é composto por coordenação. Bom, período composto por coordenação é aquele que só tem orações coordenadas. Vamos ver a aula. Era importante isso. Era importante isso. Se eu digo era importante isso, é porque isso era importante. Ou seja, é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Então, se eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva, a oração da frente é a oração principal. Esse período é um período composto por subordinação apenas, que ele tem uma principal e uma subordinada. Tá. Agora, olha para B. Ó, você sempre mente, logo não merece confiança. Esse logo não é o mesmo que portanto, por isso, por conseguinte, é conclusiva. Então, essa oração é uma oração coordenada sindética conclusiva. Quando tu tem uma oração coordenada, a da frente é oca. Aí tu vai falar, pô, até bola. Composto por coordenação é bola, porque aqui tem uma oração coordenada sindética conclusiva. A da frente é oca. É essa. Aí você vai falar, e por que não foi C? Ó, quando o presidente entrou, todos se levantaram. Esse quando é temporal. Assim que o presidente entrou, todos se levantaram. Então, se é temporal, é oração subordinada adverbial temporal. A outra é principal. Tá. Então, aqui é período composto por subordinação, porque ele tem uma oração subordinada e a principal. E a D, os candidatos estudam a fim de serem aprovados. Esse a fim de da ideia de finalidade. Então, é uma oração subordinada adverbial final e é reduzida de infinitivo. Ó. Serem. É infinitivo isso? É. Oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. Aqui é a oração principal. Então, aqui, mais uma vez, era período composto por subordinação. Ele tem oração subordinada acompanhada da principal. Beleza? Agora, 23, ó. Ele botou lá. Ó, estudamos muito. Estamos, pois, preparados para a prova. Amém. Ó, estudamos muito. Estamos, portanto, preparados para a prova. Esse, pois, ele está no meio da segunda oração, entre vírgulas. Vai ser sempre conclusiva, Pota? Vai. É oração coordenada sindética conclusiva. Para que o pois seja conclusiva, ele tem que estar no meio da segunda oração entre vírgulas ou lá no final. Mas eu fiz uma live, se vocês entrarem em lives ao vivo, né? Eu fiz uma live há pouco tempo sobre a conjunção pois, que ela pode ser conclusiva ou explicativa. Ó. Aqui não tinha como ser, não. A da frente é oca. Isso. Oração coordenada assindética. Seria, mais uma vez, um período composto por coordenação, igual à letra B. Período composto por coordenação apenas. Exato. Vamos lá. 24, ó. Muito maneira. Em todas as alternativas, o termo destacado exerce a função de objeto indireto, exceto em. Aí qual? Olha para A. Perdi a cabeça durante a discussão e dei-lhe na cara. Quando ele fala dei-lhe na cara, você está querendo dizer que dei na cara dele ou dela, ou seja, dei na sua cara. Esse é um pronome oblíquo que está empregado com ideia de posse. Pronome oblíquo ideia de posse é adjunto adnominal. Então já é a resposta. Agora, observe que todas as demais alternativas apresentavam objeto indireto, o famoso OI. Ó, devido a problemas de saúde, proibiram-lhe que fumasse. Ou seja, proibiram isso, que é o que fumasse, mas proibiram a quem? A ele. OI, objeto indireto. Incumbiram-lhe
que entregasse a encomenda. Ou seja, olha só, incumbiram o quê? Isso, que entregasse a encomenda, objeto direto. E incumbiram a quem? A ele, objeto indireto. Com certeza pagou-lhe com bastante atraso, ou seja, pagou a ele com bastante atraso. Olha aí. Todas eram aí, menos a A. A era adjunta nominal, porque é o famoso oblíquo com ideia de posse. Beleza? 25. A regência verbal está incorreta em... Tá. Assistiu ao jogo mudo, sem dizer qualquer palavra. Tá certo. Assistir no sentido de ver pede preposição a. Aqui é aquele famoso assistiu ao jogo, assistiu ao filme. A pergunta é, assistiu a quê? Aqui é um objeto indireto, mas tá certo. Ó, esqueci-me da carteira, tá certo? Se eu me esqueci de alguma coisa, é o aí. Ah, pode, se tirasse o me, se fosse só esqueci, aí seria esqueci a carteira, objeto direto. Quem esquece, esquece alguma coisa. Se eu me esqueci, é porque quem se esquece, esquece de alguma coisa. C. É preferível arriscar novidades a ficar entediado, tá certo? Aqui, a regência do preferível segue a do preferir. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra. O erro está na D. Namorar não admite com. Namorar é verbo transitivo direto. Ó, Raquel namorou com meu primo durante muito tempo. Tá errado. Ah, como é que faz para corrigir? Tira o com. Raquel namorou meu primo. Raquel namorou quem? Meu primo. Objeto direto. Não pode botar com. Não pode. 26. Leia. Qual é o que a gente costuma falar brincando? Leia. O que você fala? Não leia. Aí ele disse a alternativa com a sequência que completa corretamente as frases acima. Qual é? Vamos lá. A cessão dos bens foi feita perante o escrivão público. A cessão é o mesmo que doação. Cessão dos bens é doação dos bens. Ah, tá. É o ato de ceder. Cessão com C e 2 S. Sim. Agora a 2 é a melhor. Ninguém, senão sua mãe. Ou seja, ninguém, a não ser sua mãe, ou exceto sua mãe, acreditaria nessa história, senão junto. Tem vídeo, só para deixar registrado. Ó, quando você entra na playlist Português por Assunto, tem um vídeo de sessão e tem um vídeo de senão junto e senão separado. Muito instrutivo. Ó. Já matei. Olha lá. Ó. Aos domingos ele adorava ficar à toa, com crase. Essa locuçãozinha. À toa tem crase, isso. É que ele estava à toa na vida e meu amor me chamou. Tem crase. E aqui, ó, é necessário que haja uma conscientização da população acerca dos cuidados, é o mesmo que sobre os cuidados. Esse acerca de é de troca por sobre. Então é como se você estivesse dizendo que é necessário que haja uma conscientização da população sobre os cuidados que precisamos dispensar ao meio ambiente. É o acerca junto, que é quando troca por sobre, da ideia de assunto, né? Beleza, então o gabarito foi a letra C, Charlinha. Vamos lá. Ó, 27. Ó, há erro de concordância verbal em. Erro de concordância verbal. Show. Vamos lá. Os homens se organizam, tá certo? Os homens estão no plural em grupos, tecem comentários, armam estratégias, ponto e vírgula. Estão divididos por dentro, não chegarão a lugar nenhum. Tá certo, tá concordando com os homens. Aí aqui. É analfabeto quem não sabe ler, escrever e interpretar. Até aqui tá ok. Agora, olha para essa parte. As estatísticas do governo oportunamente considera. Não, as estatísticas do governo oportunamente consideram. Quem assina o nome, alfabetizado. Faltou um M aqui, que está concordando com as estatísticas. As estatísticas consideram quem assina o nome como alfabetizado. O erro estava aqui, ó. E já foi essa a resposta. Foi bola. Você achou esse errinho aí, falta do M? Muito bem. Ó, os Estados Unidos já começaram os bombardeios no Afeganistão. Tá certo. Bota, se tirasse o os, se fosse apenas Estados Unidos já começou os bombardeios no Afeganistão. É aquela concordância de nomes que só se usa no plural. Estados Unidos, Minas Gerais, etc. Aí agora aqui, ó. Só tu conheces
Eu conheço, tu conheces. O secreto espinho que dentro d'alma me pungindo está. Beleza, tudo certo aqui, não tinha problema nenhum. Agora, a 28 aqui, ó, para deixar registrado nessa série, né, vai acabar aparecendo, ó, que a pousada estava repleta de turistas. Aí ele quer saber qual é a função sintática do termo de turistas. Aqui tem aquela história do repleta, ó, cheia. Ó, deixa eu botar aqui, escrever aqui bonitinho, ó. Cheio de, perto de, longe de, repleto de e ávido de. Pode ser ávida, né? Ó, cheio ou cheia de, perto de, longe de, repleto ou repleta de e ávido ou ávida de. Tudo isso vai chamar sempre CN, sempre complemento nominal. Então, quando você fala que a pousada estava repleta ou cheia de turistas é complemento nominal. Esse quinteto aqui ajuda muito. Quando cai, normalmente a pessoa ri. Ela olha e fala, não acredito. É complemento nominal. Bem tranquilo de acertar. Vamos lá, questão 29, ó. A regência verbal está correta em... Ele quer saber onde que está correta. Agora, observe a letra A, ó. Informou-lhes de que deveriam partir cedo. Aqui está errado. Por que, Potter? Porque, veja bem, o verbo informar tem duas possibilidades. Você informa alguma coisa a alguém ou você informa alguém de alguma coisa. Aqui, você está tendo dois objetos indiretos, porque o lhes é como se fosse a eles. Tá vendo? Tem a preposição a dentro do lhes, que troca por a eles. E tem o de aqui. Então, aqui é como se você tivesse dois objetos indiretos. Tá errado. Qual seria a forma mais prática de corrigir? Tirar o de. Deixa eu colocar aqui para deixar registrado. Ó, você pode dizer, informei-lhes que. Tá certo. Ah, mas se eu quiser colocar informei-os de que? Também pode. Tá vendo? Você escolhe onde você vai botar a preposição. Porque o lhes é a eles. Então, se tu botou o a eles aqui, tu não pode botar o de lá. Aí aqui informei-os. O os é objeto direto, não tem. Aí vai abrir a porteira da preposição. Agora, a correta é a de. Aí tu vai falar, ué, porque teve gente que falou assim, por que aqui esse lhe de está errado e aqui ele não está errado? Porque aqui é o chamar no sentido de taxar alguém de mercenário, tá vendo? Chamei-lhe de mercenário. Aqui eu vou aproveitar e vou colocar todas. Ó, você tem 4 opções. Você pode dizer, chamei-o de mercenário. Ou seja, eu chamei João, de mercenário. De mercenário, de ladrão, de safado, de pilantra, é PO, é predicativo do objeto. Pode, pode. E tem os vídeos de regência, função sintática no canal. Ah, pode, se eu quisesse falar, chamei-lhe de mercenário, que é o que está ali. Também pode? Pode. Só que agora o lhe é o objeto indireto e o de mercenário continua sendo PO. Tá certo? Tá. Agora olha o que eu vou fazer. Ainda tem como você falar assim, ó. Chamei, tracinho o, e em vez de você escrever de mercenário, você escreve apenas mercenário. Quer dizer, o de tu deixou implícito, é como se ele estivesse aqui na tua mente. Então, continua sendo o OD e o mercenário, que é o mesmo que de mercenário, continua sendo PO. E você pode omitir o de aqui também, ó. Você poderia falar, pô, eu encontrei uma questão que estava chamei-lhe mercenário. Ou seja, aqui é o AI e o mercenário, que continua com o D, só que agora o D está implícito, continua sendo PO. Então, são 4 possibilidades. Deixando claro que essas 4 possibilidades, todas elas estão corretas e se pedir o predicado, é predicado verbo nominal, tá? Nas 4. É predicado verbo nominal, PVN, predicado verbo nominal, ok? Por quê, Potter? Se tem PO, é PVN. Toda vez que você achar um predicativo do objeto e estiver correto, é predicado verbo nominal automático, tá? Agora, olha para C.
Descuidos, que é o sujeito, sempre implicam em acidentes. Está errado. Tem que tirar o em. Tem. Implicar no sentido de acarretar não admite em. Não. Depois, era um candidato com cujas propostas a maioria discordava. Aqui está errado como, tinha que ser de. Ó, a maioria discordava de suas propostas. Aqui você tem que saber que quem discorda, discorda de. Quem concorda, concorda com. Se fosse concorda, seria com. Tá, beleza. Mas estava errado. 30. A 30 é de processo de formação de palavras. Ó, leia, não leia. O processo de formação das palavras destacadas é, respectivamente, derivação o quê? Alcoolismo vem de álcool. É sufixal? É. Ó, sufixal, sufixal. Tem sufixo, é o que coloca antes. Nos Estados Unidos, os gastos com a violência doméstica entre casais ultrapassam. Tá vendo? O ultra. Esse ultra é prefixo, é prefixal, é derivação prefixal. É ultrapassar, ultravioleta é prefixal. Ok. Agora, o olhar. Tá vendo? O olhar. Quando você coloca um artigo antes de verbo no infinitivo, o olhar, o cantar, um falar, esse cara vira substantivo. Ele não é mais verbo no infinitivo. Então, ele passou a ser um substantivo. Ou seja, houve uma mudança de classe gramatical. Ele deixou de ser verbo no infinitivo e virou substantivo, porque ele está precedido de artigo. Ó. Então, é uma derivação imprópria. Tem um vídeo na playlist Português por Assunto que é derivação imprópria versus derivação regressiva. Muito bom para consolidar. E aqui, enfraquecer é parasintética, que é em mais fraco mais EC. Enfraquecer é parasintética. Enriquecer, que é em mais rico mais EC, é parasintética. Enfim, tem vários vídeos de processo de formação de palavras. Só a parasintética matou, né? Exato. Gabarito, Charlie. 31. A 31 é muito instrutiva, tá? Gera algum tipo de problema. Ele disse, o emprego do pronome destacado está incorreto em. Normalmente, quando a pessoa está começando a estudar, ela cria caso na letra A. Ó, para mim, viajar é sempre um prazer. Aí ela já olha assim, mim viajar, aí bota a errada. Não é. Esse para mim ou para mim está caracterizando uma opinião. E ele pode ser deslocado para o final. Ó. Não está errado essa. Você pode dizer, viajar é sempre um prazer para mim. Pode não ser para você, mas para mim ou para mim é sempre um prazer. Aí a pessoa também cria a casa e fala, mas não era para ter uma vírgula aqui? É, mas eles não botaram essa vírgula e eles não são obrigados a colocá-la. Tanto que aqui está correto. Não é essa. Aí depois, de vez em quando surgem divergências entre ti e ela. Ó, aqui você tem esse tipo de situação. Tem um vídeo no canal que é emprego de pronomes pessoais. Está na playlist Português por Assunto. Quando você tem uma preposição, que normalmente é o entre, e dois pronomezinhos, você não pode botar nem o eu, nem o tu. Então, entre ti e ela, tá certo. Se fosse entre mim e ela, tá certo. Entre ela e mim, entre mim e ti, entre ti e mim, entre mim e você, tudo certo. Não pode botar nem o eu, nem tu, né? Ok. Agora, olha para ser. Durante as apresentações, é difícil deixarem eu expressar. Não é deixarem eu, é deixarem-me. Porque o deixar, ele está entre os verbos sensitivos e causativos. Ah, então aqui está errado. Aí a pessoa que esteja assistindo e fale, que é isso? Sensitivos e causativos. Tem vídeo no canal? Tem. Se você botar assim, verbos sensitivos e causativos, pota, no Google, dá Enter, vai aparecer o vídeo. O que acontece aqui, ó? Por exemplo, aqui, ó, vou botar outro exemplo com deixar, ó. Deixe eu falar. A gente às vezes fala isso, tá errado. Não pode botar o pronome pessoal do caso reto. Tu tem que usar o oblíquo correspondente. Como é que você fala? Deixe-me falar. Isso aqui é muito maneiro. Então, joga no Google aí, ó. Como é que é? Verbos sensitivos e causativos, pota. Porque se você bota assim, verbos sensitivos e causativos, pota, já vai direto para o vídeo, já vai aparecer na tua frente, tu vai assistir. Aí a última. O chefe realizou uma reunião extraordinária para falar
com nós todos. Tá vendo? Com nós todos. Tá certo. Porque ele colocou uma palavra reforçativa, que é o todos. Com nós todos, com nós dois, com nós mesmos, com nós próprios. Então, se tirasse o todos, seria: o chefe realizou uma reunião extraordinária para falar conosco, né? Beleza. Então, aqui é com nós todos, com nós dois, com nós mesmos, com nós próprios, porque tem a palavra reforçativa, tá certo? A 32 é tempos verbais, ó. A verdade é que o marinheiro não morrera. Tá vendo o urá aqui, ó? Vou envolver o urá, ó. Morrera. Morrera, soubera, dissera, quisera, requerera. Não existe requisera, tá? Pelo amor de Deus. Isso chama o pretérito mais que perfeito indicativo. Aí você vai falar: Pota, tem vídeo de tempos verbais no canal? Vários. Um monte. Tempos verbais tem uma fartura. Muitos vídeos. 13. A classificação do sujeito ao tema está incorreta na alternativa. Tá. Jamais se divulgarão essas informações. Ele disse que é determinado simples. Tá certo. O sujeito é essas informações. Ó, quando eu falo jamais se divulgarão essas informações, eu estou querendo dizer que essas informações jamais serão divulgadas. Esse C é partícula passivadora. Ah, tá. Então, é determinado simples porque só tem um núcleo, que é informações. Choveram telegramas de apoio ao prefeito. Indeterminado, tá errado. Aqui é determinado simples. Gente, sempre que ele usa o verbo chover e não estiver chovendo, é porque tem sujeito. O núcleo é telegramas. Ó, telegramas choveram de apoio ao prefeito. Aqui passou longe de ser indeterminado. Tá. E a C, Pota? Ó, não dormimos bem com esse calor insuportável, determinado oculto. É porque nós não dormimos bem. É oculto, implícito, desinicial ou elíptico. É determinado oculto? É. Como nós e os cientistas aceitaremos a existência de vida em outro planeta? Determinado composto, sim, porque você tem como núcleos nós e cientistas. 2 ou mais núcleos é determinado composto. Apenas núcleo é determinado simples. E o oculto pode ser determinado oculto, determinado implícito, determinado elíptico, né? Tudo serve. E desinicial, né? É oculto, implícito, desinicial ou elíptico. Tá. Agora aqui está dizendo, ó, a forma verbal destacada foi empregada corretamente. O tema, o vídeo que tem no canal para esse tipo de situação é de flexões verbais. É muito bom. Ó, ele quer a correta. Interviu não existe. Teria que ser o juiz interveio. Agora aqui, ó. Se ele vir a situação do verbo ver, tá certo. Pota, o verbo ver no futuro do subjuntivo é se ele vir. É porque a conjugação incompleta é se eu vir, se tu vires, se ele vir. Se nós virmos, se vós virdes, se eles virem a situação com clareza. Essa é a correta. É, corretamente é boa. E a C, ó, se ele reaver o dinheiro. Não, é se ele reaver o dinheiro, pagará as contas. É o futuro do subjuntivo do reaver. Quando ele manter a palavra. Não, é quando ele mantiver a palavra, que é o futuro do subjuntivo do manter. Se fosse o ter, seria quando ele tiver. Manter é quando ele mantiver a palavra. Ah, mas o tema é, que você falou, flexões verbais. Flexões verbais. Ó, a 35, gente, é muito instrutiva. Você vai ver por quê. Ó, o atleta ficou emocionado. Se ele ficou emocionado, é o estado dele. Ele ficou chateado, ficou emocionado, ficou triste, estava triste. Essa configuração que só indica estado é de verbo de ligação, mas predicativo do sujeito, que nos dá predicado nominal. Tem vídeo de predicado no canal? Tem. Playlist português por assunto. É nominal. Tá? Nominal, não é verbo nominal nem verbal. Essa aqui que é a boa. Ó, houve uma pequena queda no desemprego no primeiro semestre. Tá vendo? Esse houve, você vai falar assim, Pota, esse houve é o haver no sentido de existir. Ok. Sempre que você tem haver no sentido de existir, o sujeito é inexistente. E outra coisa, vai ser sempre predicado verbal. Sempre. 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 Haver no sentido de existir é sujeito inexistente e predicado verbal.
automático. Não é verbo nominal, verbal, não é verbo nominal, verbal. E na última, ó, os turistas é o sujeito, eles consideraram. Aí, só para falar o que eu costumo dizer, né? Se os turistas consideraram, eles praticaram a ação de considerar, voz ativa. Sempre que tiver o considerar na voz ativa, lá vem PO, porque os turistas consideraram o quê? As paisagens da África, objeto direto. E eles consideraram as paisagens da África como lindas. Lindas é predicativo do objeto. Ah, então se tem PO, é PVN, predicado verbo nominal. Então só a última matou. Se tem PO, é PVN. Ou seja, se tem predicativo do objeto, é predicado verbo nominal. 36. Ó, eu já falei no vídeo de hoje, ó. Durante o inverno, as pousadas de Maromba, Visconde de Mauá e Maringá ficam cheias de turistas. Olha lá, cheias de turistas. Eu já não escrevi no vídeo de hoje, ó. Cheio de, perto de, longe de, repleto de e ávido ou ávida ou ávidas de. Vai ser sempre CN? Sempre. É o quinteto do CN. Letra D. Agora, tomem muito cuidado com a 37. Ó, durante o inverno, vírgula, as pousadas de Maromba, Visconde de Mauá e Maringá, tá vendo aqui? Ficam cheias de turistas. Aí ele disse, o sujeito do período acima é classificado como? Bom, ó, inexistente, indeterminado, ninguém marcou, né? Mas teve gente que errou, porque aí a pessoa ficou aqui, né? E, gente, não é sujeito composto, é sujeito simples. O núcleo é apenas pousadas, ó. Pousadas de Maromba, Visconde de Mauá e Maringá. Ficam cheias de turistas. O núcleo do sujeito é pousadas. O sujeito é apenas simples. Isso aí são os nomes delas. Teria posto as pousadas de Maromba, Visconde de Mauá e Maringá. Ah, tá, beleza. Ficam cheias de turistas. Então, o sujeito é simples. Simples. 38. Ó. A palavra destacada está empregada incorretamente em durma cedo, senão acordará tarde amanhã. Esse senão junto é o mesmo que do contrário. Ó, durma cedo, do contrário ou caso contrário acordará tarde amanhã. É junto? Tá certo. Mal com L começou a chover, o barraco deslizou. Ou seja, mal começou a chover é assim que começou a chover. Esse mal com L tá certo? Tá. É conjunção subordinativa temporal. Disse que há 5 anos ganhou na loteria. Esse há 5 anos é ideia de passado. A gente pode pensar assim, há 5 anos atrás. Não podemos escrever, né? Óbvio, porque senão caracteriza pleonasmo. Mas há 5 anos é passado, tá certo. Estava mal com um informado. Aqui está errado. Teria que ser mal com L, que é contrário de bem. Ó, estava bem informado, por isso não se manifestou. Mal com L, contrário de bem, é advérbio de modo. Mal com U é adjetivo. O erro estava aqui, delta. E aí, Pota, mostra aí para mim, ó. De hoje a 2 meses pedirei novo empréstimo, tá certo? De hoje a 2 meses. Preposição e preposição. É porque aqui é uma ideia de tempo futuro, ó. De hoje a 2 meses, ou seja, mais para frente. Então é DA, tá certo? Prep. Os dois são preps. Estava corretíssimo. 39, ó. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas abaixo, tá? Neste carro, pontinho, 16 latas de tinta. Como é que se fala? 16 latas de tinta couberam neste carro. Latas couberam. Plural. Sujeito é 16 latas de tinta. Então, tu tem que falar que 16 latas de tinta couberam neste carro. Agora, olha para a segunda. Poucos dias antes, vírgula, pontinho, de 3 empregados. Aqui, o C é PIS. Não tem aquela história que eu costumo falar? Precisa-se de, necessita-se de, trata-se de. É PIS. Então, o PIS chama verbo no singular. É precisava-se de 3 empregados. Precisava-se de. Não pode falar precisavam-se de. Não. Se você tem partícula indeterminadora do sujeito, ou é o mesmo nome, né? Porque em outros locais o pessoal chama índice de indeterminação do sujeito. É a mesma coisa. O verbo fica na terceira pessoa do singular. Sempre. Na terceira, ó. Certamente haverá muitas reclamações. Haverá
A pessoa fala, pô, não é haverão, não? Não, porque o haver no sentido de existir não vai plural. Aí tu fala, tá, e se eu botasse o existir? Existirão muitas reclamações, porque muitas reclamações existirão. Então, o haver no sentido de existir não vai plural. Se botar o existir, aí vai plural porque concorda com o sujeito. E aqui, ó, igual aquela do algum de vós continua aqui, ó. Qual de vocês, tá vendo que o qual tá no singular? Qual de vocês tem? Sem acento. Qual tem? Aqui, ó. Qual de vocês tem? Não é com acento circunflexo? Não. Não pode concordar com vocês? Não. É qual de vocês tem coragem de fazer tal coisa? Ah, então o gabarito foi alfa. Isso. Alfinha. E só para deixar registrado que se fosse quais de vocês, agora ele está no plural. Aqui só poderia ser tem com acento circunflexo. Seja dizendo quais tem ou vocês têm. Só seria tem com acento circunflexo. Agora, qual de vocês é tem sem acento? E a 40 e última do vídeo de hoje é de função sintática também. Leia. Feriram-me as costas os espinhos. Ele disse que o termo destacado, que é esse me aqui, ó, exerce função sintática de quê? Bom, a primeira pergunta que eu vos faço é: quem é o sujeito? Aí, se você disse que o sujeito é os espinhos, você acertou. Porque a ordem direta aqui seria: os espinhos feriram-me as costas. Tá, mas os espinhos feriram o quê? As costas, objeto direto. Quem fere, fere alguma coisa ou fere alguém. Ferir, verbo transitivo direto. Show. Mas esse me, ele está com a ideia de posse. Eu poderia dizer que os espinhos feriram as minhas costas. Quando você fala feriram-me as costas, é porque você está dizendo que feriram as minhas costas. Mais um pronome oblíquo com a ideia de posse. Pronome oblíquo com ideia de posse é adjunto adnominal. Gabarito, alternativa C. Beleza? Bom, se você gostou e puder deixar o like, a gente agradece. Muito obrigado a você que é membro do canal. Se você está gostando e puder indicar para mais pessoas que estão na luta, estudando, querendo evoluir em português, indiquem. Certamente o canal vai ajudar um pouquinho só a evoluir no quesito português, tá? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, com muita saúde, muita paz, muita prosperidade. Saúde sempre. Valeu? Obrigado a todos, forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!